Capítulo 336. Além da chave mestra e do relógio de bolso de prata com diamantes incrustados que foram levados pelo ladrão, este lugar ainda está no mesmo estado que eu tinha visto em meu sonho. Klein olhou em volta e viu potes de ferro preto, potes de vidro, e candelabros de bronze com velas há muito apagadas. Sua visão espiritual e percepção espiritual lhe diziam que todos esses itens eram muito comuns. Eles não carregavam o menor traço de espiritualidade. Mas comparado a antes, ainda há algo extra. Klein estendeu a palma da mão esquerda, de luva preta, e tocou a superfície da longa mesa. Seus dedos foram imediatamente manchados com poeira visível. Depois de cuidadosamente fazer algumas adivinhações preliminares, Klein não conseguiu encontrar nenhuma câmara secreta ou compartimento oculto. Assim, ele voltou sua atenção para o caderno marrom. Folheando-o cuidadosamente, o conteúdo da primeira página penetrou em seus olhos. Isso entrará nos anuais da ascensão de uma família amaldiçoada. Quero me lembrar de cada ponto-chave. Futuros descendentes, por favor, lembrem-se de cada palavra que eu disse. É uma pena que você perdeu o controle e morreu momentos depois de tomar a poção de sequência 9. A ilustre glória da família Abraham só pode permanecer como palavras. Klein satirizou baixinho e continuou lendo, folheando rapidamente as páginas. Ele planejava levar o caderno embora assim que confirmasse seu valor, não planejando ficar mais tempo. Nós, a família Abraham, éramos um dos nobres mais poderosos da quarta época e éramos os principais apoiadores da dinastia Tudor. Naquela época, seja a família Augustus de Loen, a família Enhorne de Feisac, a família Sauron de Intis, ou a família Castia de Feinapoter, todos eles nos admiravam. Na verdade, eles não eram fracos naquela época, mas nós éramos mais fortes. Mesmo a suposta família Antigonos e as famílias Zaratu eram um pouco mais fracas do que nós. Infelizmente, a glória de nossa família desapareceu na Guerra dos Quatro Imperadores. O ancestral Betel desapareceu naquela guerra onde as divindades lutaram pessoalmente. Todos os demais Beyonders de alta sequência morreram. Desde então, nossa família Abraham está sob uma terrível maldição. Gerações após gerações de ancestrais tentaram reviver nossa família, mas, sem exceção, todos enlouqueceram e perderam o controle. Alguns deles enlouqueceram pouco antes de se tornar um Beyonder de alta sequência ou na sequência 7 e 8. E todo caso de perda de controle traz um desastre que está próximo de aniquilar a família. Os amaldiçoados esquecem o nome da família gravado em suas linhagens e ferem os outros membros da família sem restrições. Eles já eram monstros. Para a continuação da família, a família Abraham tomou uma decisão dolorosa de não viver mais juntos. Em vez disso, dividiu-se em pequenas famílias que migraram para várias partes do continente norte. Dessa forma, mesmo que alguém perdesse o controle e começasse um massacre, sua linhagem não seria cortada por causa disso. Meu pai tinha medo da maldição, então escolheu permanecer como uma pessoa comum. Se não fosse pelo fato de que o sobrenome da linhagem ainda está sempre brilhando, ele nem estaria disposto a me dizer essas coisas. Eu quero registrar isso. Eu quero manter em minha mente. Quero lembrar a glória e o desastre da família Abraham. Cada geração de Beyonder eventualmente perderia o controle sem exceção? A maldição da família Abraham é ainda mais terrível do que a da Cidade de Prata. Espere um minuto, todos eles devem ser do caminho do aprendiz. Será que eles ouviram o pedido de ajuda do Sr. Porta? Isso não é um pedido de ajuda, é claramente uma maldição que priva a vida. Porém, segundo a descrição da senhorita mágica,
Não foi por ter se tornado uma aprendiz que ela ouviu aqueles delírios ilusórios durante a lua cheia, mas pelo uso da pulseira em seu pulso. Depois disso, ela não conseguiu escapar dos delírios, independentemente de usá-la ou não. E qual é a razão desses Beyonders da família Abraham? Talvez a maldição não tenha nada a ver com o Sr. Porta? Bem, o caderno mencionava que o ancestral da família Abraham, Betel Abraham, havia desaparecido na Guerra dos Quatro Imperadores. Ele poderia ser o Sr. Porta? Ele foi banido do mundo real, perdido na escuridão e deixado preso em uma tempestade? Existe a possibilidade de que o alvo mais fácil de pedir ajuda seja naturalmente descendentes da mesma linhagem que são do mesmo caminho Beyonder, mas de uma sequência relativamente inferior. É uma pena que, porque todos os poderosos Beyonders morreram, seus gritos apenas trouxeram uma maldição sobre a família que durou mais de 1000 anos, quase fazendo com que toda a família Abraham desaparecesse. É esta a razão pela qual o Sr. Porta está tão ciente da história da Quarta Época e dos detalhes da Guerra dos Quatro Imperadores. Se minhas suspeitas forem verdadeiras, só posso exclamar: os Abrahams realmente são uma família infeliz. Eu me pergunto se as coisas mencionadas pelo dono do caderno foram afetadas pela passagem do tempo de mais de 1000 anos e a separação da família, o que pode resultar em discrepâncias. Na Guerra dos Quatro Imperadores, as divindades realmente participaram pessoalmente em batalha? Klein franziu ligeiramente a testa e a velocidade com que folheava as páginas tornou-se cada vez mais rápida. Reticências. Pai, que escolheu permanecer uma pessoa comum, acabou sucumbindo à doença. Isso foi um grande golpe para minha mãe e ela rapidamente partiu com ele. E isso significa que estou livre. Mas o que me dói é que meu pai não me contou muitas coisas sobre os Beyonders para me impedir de embarcar no caminho amaldiçoado. Eu mesmo tenho que entrar em contato com eles e entendê-los. Felizmente, ele não violou as ordens do ancião. Ele ainda me entregou a fórmula da poção de aprendiz, mestre de truques e astrólogo em seu leito de morte. Vou repetir as 3 fórmulas para não me esquecer. Sequência 9, aprendiz. Sequência 8, mestre de truques. Sequência 7, astrólogo. Depois que Klein viu isso, ergueu ligeiramente as sobrancelhas, sentindo que a viagem daquela noite havia valido a pena e que ele não havia desperdiçado a bala purificadora. Claro, ele ainda tinha que ir acima da névoa cinza para confirmar sua autenticidade. Astrólogo. O caminho do aprendiz também tem uma classe de série de adivinhação. Nesse caso, uma das minhas especulações do passado pode estar mais próxima da verdade. O caminho do vidente e o caminho do aprendiz podem ser intercambiáveis em sequências altas. Klein assentiu levemente e continuou a folhear as páginas. Embora já tivesse determinado o valor das anotações, não quis sair de lá por enquanto. Se as últimas páginas do caderno indicassem que algo estava escondido em algum lugar, ele definitivamente teria que voltar novamente. Já que era esse o caso, por que passar por tantos problemas? À medida que as páginas foram viradas, Klein descobriu aproximadamente a história desse descendente da família Abraham. Depois que seus pais morreram, ele começou a tentar entrar em contato com os círculos de misticismo para reunir informações sobre as poções de sequência e comprar os ingredientes correspondentes de Beyonder. Após 2 anos de trabalho árduo, registrando muitos conhecimentos de misticismo ainda não confirmados, ele finalmente conseguiu e preparou a poção do aprendiz. No final do caderno, ele escreveu: de acordo com meu conhecimento de misticismo, o mundo espiritual e o mundo real se sobrepõem mais na noite de lua cheia. Esse é o momento em que a espiritualidade de alguém está no seu melhor e também é o momento mais adequado para consumir a poção e avançar. Vou me tornar um aprendiz na próxima lua cheia.
Preciso me fortalecer, passo a passo, e reproduzir a ilustre glória da família Abraham. Assim que chegar à sequência 7, poderei entrar em contato com os anciãos de acordo com as regras estabelecidas pela família. Conheço bem o método de comunicação, então este é um segredo que não pode ser registrado. Tomar uma poção para avançar durante a lua cheia? Klein ficou atordoado por um momento. Ele não pôde deixar de bater no peito 4 vezes no sentido horário para desenhar a lua carmesim. Que a deusa o perdoe por sua ignorância. Klein entendeu vagamente por que o homem perdeu o controle no local. De acordo com sua especulação, a maldição que atormentou a família Abraham por mais de 1000 anos provavelmente estava relacionada ao pedido de ajuda do Senhor Porta durante a lua cheia. E aquele cara realmente escolheu consumir a poção do aprendiz na noite de lua cheia. Nesse caso, era muito provável que ele ouvisse aqueles murmúrios ilusórios enquanto os efeitos da poção ainda não haviam desaparecido e sua espiritualidade estava em um estado muito instável. Como tal, ele explodiu com um estrondo. Felizmente, o Ornacis Flegria, que eu ouvi naquela época não era letal. Klein suspirou inconscientemente. Então, ele pensou na estranheza da chave mestra e vagamente teve um palpite. A formação da chave mestra decorre não apenas da condensação da característica Beyonder de um aprendiz, mas também dos delírios ilusórios do Sr. Porta. Assim, o problema ocasional de causar a perda do titular torna-se bastante perigoso. Muitas vezes permite que o titular entre em situações inapropriadas. Isso pode ser considerado uma espécie de maldição. E levando tudo em consideração, o Sr. Porta sendo o ancestral da família Abraham, Betel, é bem possível. Ufa! Klein suspirou ao ver que não havia informações sobre nenhum tesouro escondido. Ele pegou o caderno marrom e saiu do porão. Ao deixar cair o apito de cobre de Azik, ele refez o mesmo caminho que tomou para chegar lá. Quando chegou à sacada, ergueu a mão esquerda e estalou os dedos. Os fósforos espalhados na escada se iluminaram com uma luz carmesim. Eles logo se extinguiram, deixando apenas pequenas marcas de queimadura. Reticências. Depois de fazer um desvio para o Burgo Leste para se livrar de seu disfarce, Klein voltou para a rua Minsky antes da meia-noite. Ele foi acima da névoa cinza e usou a radiestesia espiritual para confirmar a autenticidade das 3 fórmulas. Logo depois, tentou conjurar o mundo à sua frente na longa mesa manchada. Klein estava prestes a manipulá-lo quando de repente levantou a mão e deu um tapa na testa. Eu quase esqueci. Eu trouxe o olho todo preto de volta ao mundo real. Depois de passar por problemas, ele fez o mundo aparecer no majestoso palácio e mudou o ambiente para parecer uma sala comum. Então, fez o mundo posar piedosamente enquanto dizia com uma voz rouca: o louco que não pertence a esta era. Por favor, diga à senhorita mágica que eu já obtive a fórmula da poção mestre de truques. Espero que ela possa trocá-la por itens no domínio do sol que são bons em purificação e exorcismo. Se o valor não for igual, estou disposto a compensar com libras de ouro adicionais. Depois de manipular o mundo, Klein transformou a cena em uma bola de luz e a transmitiu para a estrela carmesim que representa a mágica. Ele lembrou claramente que durante a última vez que a senhorita Xiu encontrou alguém para purificá-la e exorcizá-la, a senhorita mágica também esteve presente. Ponto.